Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar com os primeiros passos com o SQL. Agora, gente, esse vídeo ele está sendo direcionado para pessoas que já têm a noção, tá, de modelagem de dados, ou então que não vão precisar desse quesito, tá, dessa parte aí relacionada ao banco de dados. Por quê? A utilização do SQL ela é bem mais tranquila do que você entender toda a teoria por trás de um SGBD. Então, o intuito aqui com essa playlist utilizando o SQL vai ser bem assim: o que eu preciso passar para vocês de conceitos relacionados para que vocês entendam os comandos que eu estou passando. Tá? Então, as cláusulas e as queries que a gente está criando. Se você vai ser além disso, ou seja, além de um analista de dados, por exemplo, tudo bem que tem analista de dados que também faz modelagem, tá? Que também faz o design do banco de dados. Então, se você só vai consultar, você só vai buscar informações no SGBD, ok, você precisa ali de uma noção mínima de modelagem de dados. Caso contrário, é bom você dar uma checada também nessa parte de modelagem. Logo, logo, vamos ter também uma playlist voltada para modelagem de dados com banco de dados relacionais aqui no Simplificando Redes. Mas, por enquanto, vamos começar com esse aqui, tá ok? Então, bora lá para mais um vídeo. Meu nome é Juliana Mascarenhas e bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Então, gente, vocês estão percebendo aqui que eu estou no Beaver, né? Então, para alguns conhecidos aí, ele é uma ferramenta bastante utilizada. Para aqueles que não conhecem, fiquem tranquilos que eu vou colocar um vídeo logo logo para vocês falando sobre o Beaver e mexendo aí com as principais features que essa ferramenta de gerenciamento de dados tem para nos oferecer. Mas vamos lá. Qual que é o intuito aqui? Eu vou passar primeiro com MySQL especificamente. Eu vai ter também de Postgres, tá, gente? Mas esse aqui é com MySQL. A diferencinha é pouca, mas é muito sintaxe. A ideia é a mesma para ambos os SGPDs, tá? Então, a gente vai passar por comandos principais aí com relação à navegabilidade do que você precisa. Obviamente, vai muito além do que eu vou mostrar aqui, até porque esse é um primeiro vídeo, tá? Mas com algumas coisas aqui, vocês já conseguem começar a explorar as samples que os próprios SGBDs disponibilizam para a gente, tá? Então, esse daqui é como se fosse o primeiro vídeo para abrir a estrutura e depois a gente vai destrinchando aí bastante as cláusulas com SGBDs, perfeito? Então, pessoal, estou com ele aqui, então para mostrar um pouquinho, esse aqui, ele está conectado ao banco de dados. Eu importei este banco de dados aqui, Employees, que a gente consegue ver as tabelas por aqui através de Beaver, todas as tabelas bonitinhas aqui, certo? Mas eu importei daqui, ó, com este comandinho. MySQL -o root -p, o T de table -t, e eu jogo employ SQL para o MySQL e aí ele faz toda a importação, tá vendo? E definindo aqui, ó, store in a DB. Isso aqui também com relação à engine é um outro fator, uma outra coisa que eu posso abordar mais para frente com vocês. Deixa eu só achar aqui esse cara. Esse aqui, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, foi essa sample aqui que eu peguei, tá bom? E tem diversas outras dentro desse pacote, mas a gente vai estar utilizando a employees.sql. Ok, então voltando e vamos lá. Imagine que você está aqui e você não tem o Beaver para te auxiliar, porque ele tem diversas features aqui interessantes para que a gente possa explorar o banco de dados, e uma delas é mostrar o diagrama de entidade de relacionamento, ou relacional, se vocês quiserem ver um pouquinho, tem vídeo aqui em cima falando sobre isso, mostrando essa feature para vocês, mas supondo que vocês não conseguissem ver isso, né, ou seja, vocês estariam aqui, né, nesse carinha aqui no terminal, vocês poderiam fazer o seguinte, show data bases. Então, eu quero verificar quais são os bancos de dados. Aqui está em uppercase, tá? Mas porque eu configurei dessa forma, mas tem o tipo default, pode deixar lowercase e por aí vai. E aí a gente consegue ver quais são os bancos de dados que estão aqui, certo? Employees, Information Schema, MySQL, Performance Schema, Sys e Test. Perceba que aqui, na visão que o Beaver me mostra, ele só está me disponibilizando Sys, Test e Employees. Esse MySQL é questão de configuração do sistema. A tabela Users está aqui dentro, então ele não mostra aqui, perfeito? Então, vamos usar o nosso banco de dados Employee. Use in Employees. Ok. Pronto, estou dentro dele. E aí, para poder verificar quais são as tabelas, isso utilizando o SQL, tá? Seria através desse comando show tables. Uma coisa bem simples. Eu estou deixando bem grandão, gente, porque eu sei que tem gente que assiste de celular, então fica bem ruim de ver. Mas vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Department Employee, por aí vai. O que a gente consegue ver daqui, tá? A gente poderia estar verificando o seguinte. Eu quero entender um pouco melhor como que está estruturado a tabela salários. Então, eu venho aqui e faço um desk. Esse desk, uma determinada table, use
database. Isso daqui, gente, é sintaxe. Esse aqui não está relacionado ao SQL padrão. Então, pessoal, enquanto que com MySQL a gente faz show databases, com Postgres a gente está dando /L. Em show tables no MySQL, a gente dá /D no Postgres. Então, isso é questão de sintaxe, não de SQL. Quando a gente parte para a query em si, aí sim a gente consegue ter o SQL padrão. Aí o comando é muito parecido, a não ser features muito específicas de, por exemplo, tem umas features de data do Postgres que são específicas com a sintaxe deles. Então, esse desk salaries não teríamos no Postgres. Então, vamos analisar isso aqui primeiro. Desk salaries, e a gente tem aqui o número do empregado, salário, quando ele começou e até quando ele começou. Então, percebam que a gente tem duas chaves primárias aqui dentro. Então, o número do empregado e quando ele começou, ok? Mas vamos supor que eu quero verificar isso e eu não estou no MySQL. Eu vou fazer o seguinte, select asterisco from iSalaries, limit, já vou mostrar para vocês a limit. E vou limitar a 2 instâncias, 2 linhas, essa minha tabela. Isso é útil quando a gente tem milhares de instâncias para carregar, quando a gente está fazendo o join e puxando muitas informações, a gente utiliza a cláusula limit para estar determinando um limite para quantas instâncias você vai estar retornando. Tá? Então, muito bem. Esse aqui é o primeiro. Tá? Juliana, se eu quiser verificar como é que está esse relacionamento. Dica, vem para cá, dá 2 cliques em cima do database, que você, employees aqui na verdade, vai no banco de dados que você está utilizando e você vai aqui nesse R diagrama. E aí você percebe o seguinte, employee tem um manager associado, um departamento, e aqui entre departamento e employee existe uma relação de muitos para muitos, em que você vai ter uma nova tabela gerada, ok? Enfim, a gente pode extrapolar. Eu posso falar sobre isso no outro vídeo, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui, por enquanto, algumas questões relacionadas ao SQL. Então, vamos focar somente na employees, tá? Então, tirar esse aqui, employees, até porque eu não vou fazer nenhuma junção agora, vai ser um vídeo mais para frente, então a gente deixa dessa forma. Vou diminuir um pouquinho, pessoal, que senão isso aqui vai me atrapalhar um pouquinho. Cadê? Então, vamos supor que já comecei lá, né? Select from employee limit, vou botar 5. Tá bom. Consegui limitar a 5 instâncias apenas, mas olha só, aqui eu tenho um número limitado e que cabe dentro, tá, da ferramenta para que eu possa verificar tudo que está aqui. A questão é que raramente a gente faz isso aqui em mundo real. Por quê? A não ser que você vá definir essa limitação aqui e você ainda está entendendo como é que é o banco de dados, tá? E aí você está nesse processo exploratório, então ok, você faz isso e vai determinar lá qual que é a estrutura para você entender. Mas uma vez que você execute uma query, que você vai fazer um join, puxar uma informação específica, imagina que você vai puxar o nome dele e a data de nascimento. Você só precisa disso. Para que você vai puxar o resto? O que acontece quando você puxa o resto? Você está demandando recurso do sistema de maneira desnecessária. Então, gente, vamos simular isso. Eu quero o nome e o sobrenome e também a data de nascimento dele. Muito bem. Vocês percebem que aqui está estranho, né? Parece que está separado, mas na verdade não está. Quando a gente vem aqui em Desk Employee, olha só, está com underscore. Perfeito? Eu dou Ctrl Enter e eu consigo executar sem precisar vir aqui em cima, tá? Eu gosto muito de teclas de atalho. Mas vamos lá. Eu vou usar o alias, que é esse e vou botar aqui first, se a minha digitação deixar, first name e ponto last name. Se eu fizer só isso daqui, ele já retorna para mim nome e sobrenome. Alias, pessoal, é esse ezinho aqui, que a gente consegue ser muito útil em outros momentos que a gente está lidando com diversas tabelas diferentes e a gente tem o mesmo campo, o mesmo atributo, nome de atributo para tabelas diferentes. Isso causa confusão quando a gente vai fazer a query e a gente precisa estar definindo o alias. Muito bem. Então, eu vou querer também ali, vamos voltar aqui, eu tinha falado data de nascimento, mas vamos ver quanto que ele foi hire date, quando ele foi contratado. Porque aí eu posso fazer o seguinte, me faz o seguinte, me mostra aí quais foram as pessoas contratadas, hire date, e aí depois eu vou mostrar para vocês a partir de uma condição específica. Por exemplo, então, ok, algo que eu vou mostrar para vocês aqui, que é uma função de agregação, que é a concat. A concat, o que é interessante dela? Ela vai concatenar para mim os atributos que eu colocar ali dentro, tá? E os campos também. Então, para isso, eu vou estar definindo esse cara aqui, ó, um espacinho. E aí, na hora que eu fizer lá, ele concatena para mim com
as informações. Agora, já que eu falei de alias, né? Então vamos logo botar esse as statement para funcionar. Então eu tenho o as, por exemplo, nome. Olha aqui. Aqui está nome. Se eu tirar esse alias, o que fica aqui em cima desse atributo da tabela, né? Nessa coluna? Fica justamente a operação que eu fiz, que é o concat. Então, é muito mais entendível quando a gente define o nome de um atributo corretamente. E a melhor coisa é a gente definir o nome que seja, assim, intuitivo para que as pessoas possam estar acessando as informações. Então, por exemplo, aqui, hire date, só que eu vou fazer o seguinte. Data de contratação. Vou colocar entre aspas simples. E aí, pessoal, como a gente define as strings dessa forma, a variável a gente pode definir com 2 aspas, tá? Então, aqui eu definir data de contratação e nome. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos usar primeiro o distinct, que aí depois a cláusula where de filtragem e o count eu uso junto em mesmo exemplo para simplificar para vocês. Então, vamos supor que eu vou fazer um select. Deixa eu dar um asterisco aqui só para não dar ruim. From employees. Aí, eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero somente. Eu posso puxar o first name, né? Então, first name, agora sim, ele mostrou autocomplete. O autocomplete, pessoal, ele às vezes é uma faca de dois gumes. Muitas vezes ele não funciona, porque a ferramenta ainda está se adaptando ao banco de dados, né? Então, um tempo depois só que ela te mostra o autocomplete. Aqui a gente retornou algumas informações, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu quero retornar apenas distinct first name. Dá para fazer dessa forma, não. Eu achei que tivessem poucas informações ali. Então, vamos usar logo a função count. Esse carinha aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai contar o número de instâncias retornadas, tá? Então, ele não vai somar, é diferente de sum. O count, ele conta literalmente as linhas que a gente vai ter aqui. Então, qual é a condição que eu passo para ele? Se eu fizer dessa forma aqui, olha, ele vai contar quantas instâncias eu tenho. Então, eu tenho mais de 300 mil funcionários aqui, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero disso tudo, quantos tem nomes diferentes? Ou seja, que não se repetem, nomes que não se repetem. 1000. Então, tem muita gente com o mesmo nome. Vamos fazer o seguinte, distinct com esse e last name. Bom, aí realmente, se tiverem iguais, vai ser complicado. Opa, tem algumas pessoas ali que têm os nomes iguais. O que varia? A data de nascimento. Então, se eu colocar o birth date, é para dar tudo. Mas está faltando ali ainda. Bom, como é uma sample, ok, justificável ter. Antes a gente tinha 300.024, se não me engano, e agora 318. Então é uma sample, pode ter redundância ali sem problemas. Então nós temos o nosso primeiro exemplo com count e distinct. Muito bem, então vamos voltar aqui em cima. Quais são as informações que nós temos? Ok, Juliana, qual que falta agora? O que eu quero mostrar para vocês é a cláusula where, ou seja, uma condição. Ok? Por quê? Vamos ler a cláusula. Seleciona as informações que eu estou passando, que é isso aqui, tá? E de onde que eu vou selecionar? From employees. Perfeito. Existe alguma outra condição depois? Sim. Limita a 5. Ok. Então, a ideia é sempre assim. Você lê dessa forma. Seleciona esses atributos da tabela tal. Então, select, asterisco, select atributos from table. É esse o raciocínio que se tem. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, select. Vamos deixar com asterisco por enquanto, depois eu penso. From employee, where. Então, vamos supor que eu quero saber homens e mulheres. Tá? Então, a primeira cláusula vai ser essa. Eu posso fazer isso com o group by, tá? Mas... eu vou mostrar. Eu vou mostrar como seria com group by. Em outro vídeo, depois eu destrincho ele melhor. Mas vamos lá. Eu, por enquanto, quero só os homens. Então, onde, gender. Deixa eu botar o meu alias ali para ficar certinho, bonitinho. Ok, gender. Aí vem like. Aí vou mostrar de duas formas diferentes para vocês. Primeiro, M minúsculo. Ok. Ele me mostrou todos aqui. Existe um outro. Não, mas acho que esse daí é no Postgres.
e like. É isso mesmo. No Postgres, o like ele faz a diferenciação entre case sensitive. No MySQL, não. Então, no Postgres, a gente tem o like e o ilike. E aqui a gente não tem essa questão. Então, no próprio like, a gente já consegue fazer essa diferenciação. Ok, e aí eu quero ver agora, então, quais são as mulheres. Opa, mulheres não, né? Y não. As mulheres com F já retornaram todas também. Perfeito. Então, a gente tem a nossa primeira diferenciação. Como que seria isso aqui utilizando a cláusula where, certo? Então, select. Aí eu vou até botar aqui, botar o concat para ficar uma coisa mais bonitinha. Concat, first name, last, opa, faltou a vírgula, last name, as nome. E eu vou colocar também, deixa eu ver aqui, hire date, birth date. Vamos pegar todas femininas, vamos pegar então por dia da mulher. Vamos supor, as empresas gostam de fazer dia das mães, enviar uma lembrancinha, dia da mulher, levar uma lembrancinha, dia dos pais, vamos colocar então aqui como se fosse pro dia da mulher. Então eu quero todas as mulheres do meu time para que eu possa estar enviando uma lembrancinha para elas, tá? E aí você pode falar, poxa, mas eu quero verificar há quanto tempo ela tá, que de repente o giftzinho vai ser diferente. Ou então eu posso pegar o birth date dela para ter noção da idade e assim eu consigo definir qual vai ser o presente, se tiver esse estilo de personalização, tá? Então vamos pegar também birth. Pera aí. Date. Escrevi certo? Ele está reclamando. Ele não falou nada ali? Ok. Ok. Então, ele me passou todos que estão aqui, perfeito? Então, a gente já tem alguns exemplinhos aqui. O último exemplo que eu quero fazer com vocês, o último exemplo agora com o Group By. Existem outros diversos exemplos que eu poderia fazer com vocês, mas vamos deixar isso para os próximos vídeos, né? Então, vamos lá. Como que eu faria essa diferenciação de masculino e feminino com o Group By, tá? Então, primeiro, eu vou dar um select from employees. Eu poderia estar colocando where? Sim, se eu quisesse colocar alguma condição nesse caso. Por exemplo, acima de 40 anos, coisa assim. Mas vamos simplificar para a gente deixar esse vídeo mais curto. Vamos colocar só o Group By mesmo. Se eu fizer dessa forma, ele aparece assim. E agora, eu vou fazer uma coisa. Count. Asterisco. Ok, 324. Só que agora o que eu quero fazer é agrupar esse montante e separar ele por um determinado valor. Qual que é esse valor? E.gender. Quando eu faço isso, eu falo, olha, você conta quantas instâncias você tem aí, eu tenho nessa tabela, pelo um campo específico. E você vai agrupar por esse campo, ou seja, esse atributo, que é gênero, tá? E aí, para deixar uma coisa visível, obviamente, porque aqui não dá para entender o que é o que, a gente vem aqui e coloca gender, e ele aparece aqui para mim, masculino e feminino. E aqui, count as a total. Vou botar assim. Pronto. Ou então, colaboradores. Total de colaboradores, por exemplo. Pronto. E aí a gente percebe a diferenciação pelos grupos, tá? Essa aqui é uma maneira fácil de a gente conseguir fazer a diferenciação a partir de um atributo. Por exemplo, se fosse uma questão de usuários da plataforma, eu poderia fazer essa diferenciação por ativos, porque eu tenho o ativo e não ativo. Então, tem um booleano ali. Então, quando a gente tem um atributo que tem classificações, categorias, fica bem interessante, fica bem fácil da gente construir um group by a partir dele, tá? Se a gente for entender toda a parte por trás do Group By, o que é o que, aí leva um tempinho. Como esse vídeo é um vídeo de primeiros passos com SQL, eu quis mostrar para vocês algumas informações que a gente pode estar tirando em uma tabela, tá? Então, se a gente for fazer uma análise de dados com SQL, por exemplo, a gente vai ter vários outros comandos para ser utilizados e uma outra perspectiva sobre as informações que estão persistidas no banco de dados. Então, a ideia aqui é a gente começar nesse beabá, nesse passo a passo, para quem realmente precisa relembrar, ou então para quem ainda não teve contato com SQL. Então, a ideia é essa. Aí, quando a gente chegar na parte mais avançada, para quem precisar, já tem aí meio caminho andado, para quem não tinha antes também. Ok, pessoal? Então,
Nos vemos nos próximos vídeos de SQL. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão aqui, Juliana, não entendi muito bem por que você fez desse jeito, ou se tem algum comando que você acha que é legal a gente falar aqui, que é descrever para vocês e simplificar, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em falar com vocês e quem sabe também vir a tema de próximo vídeo. Até!